Aleluia, obrigado, queridos. Louvor é bênção demais, né? Não é à toa que Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, né? Parece que o louvor vai quebrando o nosso coração, vai preparando a terra para exatamente ela ser semeada agora com a palavra. Amém? Queridos, abram as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Eu vou trazer uma palavra bem breve, bem direta, antes da gente participar da ceia, da mesa do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 19. Quem está online também vai aparecer aí na tela todos os versículos, os pontos para você acompanhar junto com a gente. Seja bem-vindo você também. Está aí online, que a palavra possa ser ministrada no seu coração. Acharam? Vou perguntar de novo. Acharam? Lucas 22, 19 diz assim. Presta bem atenção nesse texto. E tomando o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Gravem o final desse versículo. Fazei isso em memória de mim. Queridos, a ceia, ela é mais do que um ritual. Ela é um memorial vivo. Essa mesa, ela não está aqui à toa. Essa mesa, ela foi vindo de geração em geração até chegar nesse momento. Essa mesa, ela foi instituída pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor. Eu vou falar um pouquinho do que significa em memória de mim. O que significa isso? Quando você participa da ceia, o que está passando na sua mente? Quando você toma do cálice, quando você pega do pão, o que passa pela sua mente? Você está fazendo isso de forma automática ou você está tendo consciência que isso está sendo em memória de alguém? Em memória de alguém. Jesus Cristo deixou muito, muito claro, toda vez que vocês se reunirem para fazer isso, para comerem do pão, tomarem do cálice, façam isso em memória de mim. Entenda uma coisa, Jesus não nos pediu para lembrar dele através de imagem. Jesus nos pediu para lembrá-lo através de uma aliança e de uma comunhão. Por isso a mesa. Mesa é lugar de aliança e de comunhão. Por isso que quando você sentar à mesa, você tem que sentar com prazer, porque ali você vai viver uma aliança com quem está te recebendo e uma comunhão com quem está te recebendo. A mesa, não sei se vocês sabem, a mesa é o lugar mais sagrado da sua casa. Você sabia disso? A mesa é o lugar mais sagrado da sua casa. Porque a partir do momento que você senta à mesa, você está estabelecendo uma aliança. Você está estabelecendo uma comunhão. E foi isso que Jesus deixou muito claro. Não lembrem de mim pela minha imagem, mas lembrem de mim pela aliança que eu estou fazendo através do sangue e a comunhão que eu estou fazendo através do meu corpo, através do pão. Esse é o motivo da ceia. A ceia, ela é aliança e ela é um memorial de comunhão. Queridos, a ceia é um lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontram. Essa mesa é onde essas três coisas se encontram. Passado, presente e futuro. O passado da cruz. Então, quando você olha para essa mesa, o que você traz na memória? Uma cruz. Um homem que morreu por você. Um homem que morreu por mim. Se entregou. Isso é o passado. Então, quando ele diz, façam isso em memória de mim, lembre da cruz hoje. Quando você sair do seu lugar, ou quando a ceia for distribuída para você, lembre-se da cruz. Isso é o passado. Mas também é o presente. Por que o presente? Por causa da cruz. Hoje, a graça nos sustenta. Por causa da cruz, hoje, a graça nos sustenta. Sabe por que eu e você estamos de pé? Por causa da graça. Por causa da graça de Deus. Só por causa da graça. Por causa da misericórdia. É por isso que estamos de pé. Quantas coisas vivemos, quantas coisas passamos e continuamos de pé? Graça. Então isso é o presente. Todo dia, quando você abrir os olhos,
agradeça pela graça de Deus sobre a sua vida, porque é ela que vai te colocar de pé. E essa mesa nos lembra não só a cruz, mas lembra o presente, que a graça nos sustenta. E essa mesa também lembra o futuro. Sabe qual é o futuro? Existe uma glória nos esperando. Jesus está voltando. Sabia disso? Quer você acredite ou não, ele está voltando. Eu até costumo brincar. Do jeito que o mundo está, a sensação que eu tenho é que Jesus está em Santa Bárbara. Qualquer momento ele chega. E é verdade. É uma realidade, queridos, que não tem como eu e você fugir. É um fato. Eu sempre falo que a volta de Jesus ela é muito mais do que a fé. Porque independente de você acreditar ou não, ele vem. A volta de Jesus não tem a ver com fé. Tem a ver com promessa. Tem a ver com o que ele disse. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que Deus deixou muito claro que ele viria. E ele veio. Através dos profetas, através do Antigo Testamento, foi muito claro. Deus deixou claro, o meu filho vai chegar. O Messias vai chegar. E ele chegou. E o próprio Messias, Jesus Cristo, falou, eu vou morrer. Morreu. E esse mesmo Senhor e Salvador disse, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Ressuscitou. Se você for no túmulo do Buda, lá estão os ossos dele. Se você for no túmulo de Maomé, lá estão os ossos dele. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo do Senhor, lá não tem absolutamente nada. Só tem uma placa na porta dizendo aqui, o que procura entre os mortos? Se aquele que está vivo, ele ressuscitou. E ele deixou uma promessa, eu vou para a casa do meu pai, e vou lhes preparar uma morada, e voltarei para vos buscar. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, a mesa aponta para esse futuro glorioso. Ele está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos. Jesus Cristo não sabia, ele disse, a hora, o momento, eu não sei. Quem sabe é meu Pai. Mas a gente precisa estar preparado. E quando chega o momento de ceia, para a gente lembrar dessas três coisas. Cruz, graça e glória. Nunca esqueçam disso. Toda vez que vocês vierem participar da ceia, lembrem-se da cruz, lembrem-se da graça e lembrem-se da glória que nos aguarda. Amém? E eu quero, de uma forma muito prática, passar para vocês algumas lições importantes quando vocês pegarem no cálice hoje e quando vocês pegarem no pão. O que vocês devem trazer na sua mente? Primeira coisa, Jesus, que é a memória dessa mesa, ele continua sendo Deus e ele continua restaurando vidas. Amém? Então hoje é manhã de restauração. Porque é uma manhã de cálice, é uma manhã de pão, é uma manhã de ceia, então é uma manhã de restauração. Olha o que diz Jeremias capítulo 31, verso de número 4. Tornarei a restaurar-te, e será tu restaurado. Ó Virgem de Israel, ainda te ornarás com os teus adufes e sairás com dança dos que se alegram. Entenda uma coisa, Deus ele sempre está pronto para nos restaurar. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas hoje é manhã de restauração. Se você crer, na hora que você pegar o cálice, na hora que você pegar o pão, os elementos da ceia, se você crer que esse mesmo Jesus que está vindo na sua memória, porque ele diz, fazeis isso em memória de mim, você sairá daqui restaurado e restaurado em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Sabe, a restauração de Deus, queridos, ela é completa. É interessante que a restauração de Deus não é voltar e começar de novo. Não é consertar algo, não. Restauração de Deus é coisa nova na área que você precisa. Deus não é Deus de consertar. Deus é Deus de restaurar. Ele traz de novo coisa nova para a sua vida. E momento de ser é momento de novidade de vida.
Momento de ser, momento de restauração de vida. Como eu falei, eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada. Mas eu tenho certeza absoluta. Se você crer, na hora de participar da mesa, você sairá daqui restaurado em Cristo Jesus. E isso vai virar testemunho, essa restauração. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu confio. Ele é um Deus que restaura completamente aquilo que precisa ser restaurado. Amém? Então, primeira coisa, lembre-se de um Jesus que restaura, que transforma. Se existe algo quebrado dentro de você, se existe alguma ferida dentro de você, hoje ela vai ser cicatrizada, restaurada pelo poder do sangue e pelo poder do corpo. Não são apenas elementos, é vida. É vida que restaura dentro de nós. Então a mesa é um lugar onde a vida é restaurada plenamente. Por isso que tem que ser memória. Porque sempre precisamos de restauração em alguma área da nossa vida. Sempre. Somos seres humanos. Caímos, nos quebramos todos os dias. Mas Deus está pronto e disposto todos os dias nos restaurar. E a mesa é a lembrança de um Jesus que restaura. Entenda uma coisa, em Cristo aquilo que parecia perdido é restaurado num propósito maior. Eu vou repetir. Em Cristo, na hora da mesa, aquilo que parecia perdido em sua vida é restaurado com um propósito ainda maior. Porque Deus é exagerado, Ele sempre dá mais, Ele sempre restaura mais aquilo que esperamos. Então Ele é um Senhor maravilhoso no seu processo de restauração. Então creia nisso. Você vai sair nessa manhã restaurado. Amém? Segunda coisa. Esse Jesus que vai vir na memória, que você precisa lembrar dele, é o Jesus que cura. Cura as enfermidades, cura a alma, cura o espírito. A cura de Deus é completa. A cura de Deus, ela passa pelo corpo, ela passa pela alma e ela passa pelo espírito. Isaías 53, verso de número 4, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tem algum doente aqui hoje? Tem? Alguém sentindo dor? Mais alguém? Você crê que você pode sair daqui hoje curado? Você crê nisso? Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, verdadeiramente. Isso é uma verdade estabelecida. Toda vez que você ouvir a palavra verdadeiramente na palavra de Deus, significa verdade estabelecida. Por isso que Jesus Cristo disse assim: em verdade vos digo. O que ele estava fazendo nesse momento? Estabelecendo uma verdade. Então, existe cura na ceia? Existe. Você crê que ao tomar o cálice e comer do pão, você pode sair curado daqui hoje? Eu creio. Eu creio. Eu creio na palavra que eu leio. Por isso que eu perguntei se tem alguém doente hoje aqui. Eu creio. Então, na hora que você tomar do cálice e do pão, em memória de mim, lembre-se de um Jesus que cura. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continua sendo Deus. Esse Deus que cura e curou no passado, Ele cura hoje. Ele cura agora. Ele só precisa encontrar em você uma coisa: fé. Então, se você crê, você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus. E o testemunho que você dará será para a honra e glória dele. Amém? Jesus, ele cura. E ele cura não só o físico, ele cura a alma, ele cura o espírito. De repente você chegou aqui essa manhã meio ferido por algo que aconteceu na semana. De repente você chegou aqui meio... Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Porque esse é o momento onde você pode experimentar verdadeiramente, como diz a palavra, a cura do Senhor. A cura do Senhor. E eu creio que você já está curado antes de começar a participar da ceia. Porque a sua fé te autoriza a ser curado. Sabe quem autoriza os milagres? Sabe quem autoriza o sobrenatural de Deus? É a sua fé. É a sua fé. A fé, ela é um carimbo de autorização. A fé é um carimbo de autorização. Se crer, verá a glória de Deus.
Por que Marta e Maria viram o irmão ressuscitado? Porque creram. É a fé que nos move. É a fé que autoriza os milagres. Por isso que quando Jesus fazia um milagre, ele dizia para a pessoa o seguinte: vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz, seja conforme a tua fé. E hoje eu quero declarar em nome de Jesus, quando você for embora, vá em paz, porque você foi curado em nome de Jesus. Porque é a tua fé que vai te curar. Se você crê que os elementos são vida para você, você vai sair daqui hoje curado, curada, para a honra e glória do Senhor. Entenda uma coisa, queridos. O sangue de Jesus, ele não apenas nos perdoa, mas ele nos cura. Ele nos cura de corpo, alma e espírito. Aquele verter do sangue na cruz, o maior motivo foi o perdão. Mas quando Jesus disse tetelestai, ou seja, está consumado, ele liberou ali perdão e cura. Ele já pagou o preço. Para a sua cura de hoje, ele já pagou o preço. E a gente está trazendo na memória esse preço que foi pago. Então você precisa acreditar. Você vai sair curado em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa, esse Jesus que você precisa trazer na sua memória, quando ele diz em memória de mim, é o Jesus que te levanta. De repente você entrou aqui hoje arrastando. De repente está passando na sua mente o seguinte: pastor, só Deus sabe como eu cheguei aqui hoje. É só Ele mesmo. Mas Ele te levanta. Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz assim: porque o justo, olha que interessante isso, ele não está falando o ímpio, ele está falando o justo, o correto, o honesto, o verdadeiro, o que anda segundo a vontade de Deus, o que anda segundo os seus preceitos, os seus princípios. O justo, isso é justo. O justo é um pacote. Cai 7 vezes e levanta todas as vezes que for necessário. Mas o ímpio tropeça e cai sempre. Ele não diz que o ímpio se levanta. Ele diz que o justo, ele pode cair 7 vezes. Ele cai 7 vezes, mas ele levanta em todas as vezes que ele cai. Então você precisa trazer na memória hoje, ao participar da mesa, que você é uma pessoa, um filho, uma filha que Deus quer te ver de pé. E hoje Ele te toma pela mão direita, te levanta e te diz: continua, porque a sua história ainda não acabou. Continua, porque os meus planos continuam de pé. Sabe, queridos, eu encaro a ceia como um fôlego novo para nos fazer caminhar. Os discípulos ceiavam todos os dias. É interessante isso. Todas as vezes que os discípulos se encontravam, era um banquete. Agora a gente sabe por que crente come muito, né? Mas toda vez que os discípulos se encontravam, era um banquete. Eles faziam questão de lembrar de Jesus. Porque a ceia nada mais é do que isso, de lembrar de Jesus. E os discípulos amavam lembrar de Jesus. Então eles não perdiam a oportunidade. Toda vez que eles se encontravam, eles ceiavam. E a ceia dos discípulos era um jantar. Todos os dias. Eu vou ser sincero, por mim eu fazia ceia todo culto. Mas aí, imagina. Vamos deixar como está. Mas é a realidade. A ceia trazendo à memória todo o tempo que esse Jesus continua nos levantando. Então, se você caiu, não se preocupa. O Senhor está pronto com as mãos esticadas, os braços esticados para te levantar. Para te levantar. E hoje Ele vai te colocar de pé em alguma área da sua vida que de repente você caiu, você tropeçou. E é natural, não se sinta culpado por isso. O texto é muito claro. Porque o justo cai. Porque às vezes a gente pergunta, eu faço tudo. Eu venho no culto. Eu dou oferta. Eu estou no momento da ceia. Eu não atrapalho ninguém. Eu ajudo todo mundo. Por que isso acontece comigo? É porque o justo cai. Então, se você caiu, creia que existe um Deus que você vai trazer na memória hoje, no momento da ceia. Um Deus que te levanta e vai sempre te levantar em todo momento que você cair. Amém?
Creia nessa palavra. Sabe, cada vez que Cristo te levanta, o inimigo perde terreno. Grave isso. Toda vez que Cristo te levanta, o inimigo da sua alma perde terreno. Satanás, quando olhou para a cruz, ele falou, eu venci. 3 dias depois, ele disse, eu perdi. Porque aquele que é justo, e não tem ninguém mais justo do que o próprio Senhor, aquele que é justo, mesmo que caia, o Senhor levanta. Então, de repente, Satanás olhou para você e falou, eu ganhei. Hoje ele vai dizer, eu perdi. Eu perdi. Porque Cristo, quando levanta, o inimigo perde terreno. Porque Cristo nos levanta para avançar, Ele não nos levanta para ficar. Então Deus hoje vai te levantar para você continuar a sua história, continuar a sua jornada e continuar a viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Amém? Então continua. Sabe, a ceia, entenda uma coisa, ela não é para pessoas perfeitas. Não. Eu disse na ceia passada que a ceia não é para os santos. Porque se fosse para os santos, eu não ia ceiar. Eu seria o primeiro. A ceia é para os pecadores. A ceia, sabe para quem é? Para aqueles que se levantam todos os dias pela graça. A ceia é para eles. Para aqueles que se levantam todo dia pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque só estamos aqui hoje por causa da graça e da misericórdia de Deus. Estamos de pé. Se estamos de pé pela graça, essa mesa é nossa. Então não fique com sentimento de culpa. Não fique falando, eu não mereço a ceia. Não merece mesmo, eu também não. Por isso que é graça, não é merecimento. Eu não mereço ceia. Eu não mereço estar nessa mesa, nem participar dessa mesa. Nenhum de nós. Mas a ceia é para todos aqueles que a graça levanta e mantém de pé. E hoje a graça de Deus está te levantando. Amém, queridos? Quarta coisa que devemos lembrar desse Jesus que instituiu a ceia. Jesus é o que renova todas as coisas. Jesus é o que renova todas as coisas. Ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 em diante, diz assim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Sabe, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando você abre os olhos, você precisa entender que nesse momento que você abriu os olhos, uma coisa aconteceu. O que aconteceu quando você abriu os olhos? O Senhor chegou para você e disse para você, levanta porque meus planos continuam de pé. A história que eu tenho para você ainda não acabou e eu não desisti de você. Foi por isso que você acordou. Aí você vai dizer, eu acordei porque o despertador tocou. Mas você só viu o despertador tocar porque você estava vivo. Porque se você tivesse morto, como o despertador ia esgoelar, você não ia levantar. Então nunca esqueça disso. Toda vez que vocês abrirem os olhos, significa que o propósito que Deus tem para você continua de pé. Significa que a história que Deus tem para você ainda não acabou. E significa que Ele continua com você, não desistiu de você. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Eu não sei se vocês sabem, hoje, muitas pessoas não acordaram. Você sabia disso? No mundo inteiro, muitas pessoas hoje não acordaram. Nem sequer ouviram o despertador, porque a história acabou. O plano acabou. Vai começar uma nova história. Só Deus sabe aonde. Para essas pessoas. Espero que seja na eternidade com Ele. Mas muitas pessoas não acordaram hoje. E você está aqui. Ouvindo a palavra de Deus, alimentando o seu espírito, a sua alma, e daqui a pouco trazendo à memória esse Jesus que está sendo pregado aqui. Então, Deus renova todas as coisas. Amanhã é um novo dia. Vamos chegar amanhã? Não sei.
Amanhã eu vou acordar? Não sei. Eu quero, ou se quero. Mas eu vou acordar? Não sei. Então vamos aproveitar o dia. Por isso que a gente precisa viver um dia de cada vez. Porque Deus faz as coisas novas nesse dia. A palavra de Deus diz que esse foi o dia que o Senhor fez. E nele devemos nos alegrar. Ele não fez o ontem. Ontem já foi. Ele fez e passou. Ele ainda não está no amanhã para nós. Ele está lá preparando, mas a gente ainda não está lá vivendo o que ele fez. A gente está vivendo hoje e agora. São 11 horas e 3 minutos. Eu e você agora estamos existindo. Daqui a pouco, essas 11 horas e 3 vai ser passado. Acabou, já foi. Não tem mais como voltar atrás. Sabe quando a gente vai viver 11 horas e 3 minutos de novo? Amanhã, se chegarmos lá. Então, vivo hoje plenamente com aquilo que Deus fez de novo hoje para você. Porque esse Jesus, ele faz nova todas as coisas. Ele renova todos os dias. Você precisa viver em novidade de vida todos os dias. Você foi salvo para isso. Entenda uma coisa, a salvação não começa na eternidade. A salvação começa agora. Precisamos viver como salvos agora. A gente tem a mania de pensar, eu falo porque eu já pensei assim também, bom, depois que eu morrer, a eternidade começa. Depois que eu morrer, a minha salvação começa. Não, começa agora. A partir do momento que eu entendo quem é Jesus na minha vida, a partir do momento que eu trago na memória aquilo que Jesus fala, lembrem de mim, eu começo a viver em novidade de vida, porque essa é a minha salvação. Entenda uma coisa, a salvação não é só livrar do inferno. Essa é a primeira coisa, livrar da condenação. Mas a salvação é viver em novidade de vida todos os dias. Sinta-se salvo todos os dias. Viva como salvo todos os dias. Porque foi por isso que essa mesa existiu. Para trazer na memória essa novidade de vida. Porque Deus faz nova todas as coisas. A ceia, queridos, é um momento de renovação. Renovação da aliança. Renovação da comunhão. Então, queridos, ao participar da ceia, traga na sua mente a seguinte oração: Senhor, renova o meu coração. Renova a certeza da minha salvação. E que eu possa continuar caminhando como salvo nesse mundo perdido. Essa é a diferença nossa para esse mundo. Nós somos salvos. A prova está aqui. Uma mesa que traz na memória é isso. Então ande como salvo. Queridos, a cada gota do cálice existe um convite. Um convite para viver como salvo. Um convite para viver como homem e mulher em novidade de vida. Amém? Amém? E por último, trazendo à memória esse Jesus que nos salva completamente e tem uma eternidade para nos oferecer. Não pense que a eternidade é uma coisa que você só deve aguardar depois da morte. A eternidade, como a salvação, ela começa agora. Agora. A eternidade começa agora. E, queridos, a gente só tem 2 locais para passar a eternidade. 2 locais. Alguns pastores têm medo de falar sobre isso. Eu não tenho. E nunca vou ter. Só tem 2 lugares para eu e você passar a eternidade. Paraíso e inferno. Não existe outro lugar. O problema é o seguinte: não tem como voltar. Não tem como voltar. Se você abrir os seus olhos na glória, glória a Deus por isso. Não tem como voltar. Se você abrir os olhos no inferno, eu não vou dizer glória a Deus por isso. Mas também não tem como voltar. Queridos, o inferno é real. E ele começa aqui na terra. Já ouviu aquelas pessoas falando, a minha vida é um inferno? É, que começa aqui.
Se você não entender quem é Cristo na sua vida, se você não entender que você é salvo, se você não entender que você tem novidade de vida, você começa a viver um inferno na terra. Então a eternidade, ela começa aqui. E a mesa nos traz a memória que existe uma eternidade para a gente viver. Para a gente viver. Queridos, a gente não tem domínio sobre a nossa vida. A própria palavra de Deus diz: quem é você para ser capaz de acrescentar mais um dia na sua vida? Nós temos prazo de validade, sabia disso? O nosso corpo tem prazo de validade. A qualquer momento, Deus pode pegar o nosso espírito e fazer assim. O problema é o seguinte: depois. Outro dia perguntaram assim para mim: pastor, como é que é a morte? Eu falei: eu não sei porque eu nunca morri. Mas eu posso tentar te ajudar a entender, biblicamente falando. Posso errar e eu espero errar 90%, porque eu não quero. Mas aquele momento da cruz, onde o ladrão, essa coisa de bom ladrão e mau ladrão não existe. Tá? Os dois eram ladrão. Mas o ladrão bonzinho reconheceu Jesus Cristo naquela hora, reconheceu quem era aquele homem. E ele disse: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, interessante é a palavra de Jesus. Ele não disse daqui a um tempo. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte é ao fechar e ao abrir dos olhos. Biblicamente falando. Fechou os olhos, abriu. Em algum lugar. Eu volto a repetir. Aonde? Por isso que a gente precisa ter certeza da nossa salvação. Precisamos ter certeza da nossa salvação. Ah, pastor, eu posso perder a salvação? Pode. Outro dia eu falei isso, deu maior problema. Mas biblicamente pode. Porque senão não faria sentido. Aí você poderia viver de qualquer jeito. Uma vez salvo, sempre salvo, você poderia viver de qualquer jeito. Já está salvo mesmo? Não. Então cuidado com a sua vida, cuidado com o seu caminhar. A gente precisa entender. A gente recebeu a salvação de forma gratuita, mas alguém pagou um alto preço por isso. E a gente precisa cuidar da nossa salvação. Porque o inferno, ele é real. Então, quando participar da mesa, lembre-se da sua salvação. Daquele Jesus que continua te salvando. E hoje, esse cordeiro que foi morto, ele nos convida a participar do seu sangue e participar do seu corpo. Esse é o momento onde o coração de Deus está completamente entregue ao nosso coração. E nos chamando mais uma vez de filhos. Prontos para viver vida de filho. Vida de salvo. Então, queridos, hoje ao participarmos da ceia, precisamos lembrar quem Jesus é na nossa vida. Por isso ele disse: façam isso em memória de mim. Então veja o que passa na sua mente hoje, na hora que você pegar do cálice, pegar do pão. Traga na sua memória Jesus que restaura, Jesus que cura, Jesus que renova, Jesus que levanta e Jesus que salva. É isso que tem que trazer na memória, não só na ceia. A ceia, ela impulsiona essa lembrança, mas durante a vida, até a próxima ceia, vai renovar de novo isso. Lembre-se desse Jesus. Ele está vivo, o túmulo está vazio. Ele continua agindo e operando na sua vida. Hoje a mesa do Senhor não é apenas para lembrarmos só disso, mas é para experimentar o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém?